Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vou responder assim algumas perguntas que vocês mandaram aqui nos comentários do YouTube e também lá no Instagram, que é mais um vídeo do quadro Pergunte ao ADM. Então caso você tenha assim, alguma dúvida, tanto relacionada a contratações, especulação de jogador, análise tática, qualquer outra coisa que você queira perguntar relacionada ao Cruzeiro, pode deixar aqui nos comentários que quem sabe no próximo vídeo você não apareça, beleza? Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Ah, e se liga nessa dica que é muito interessante. E se você está curtindo esse vídeo, eu tenho mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News e esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode assim treinar seu jogador e evoluir ele, tendo assim podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, é aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Bom, a primeira pergunta é do Matheus Pedrosa de Oliveira, que ele perguntou: será quando que o Cruzeiro vai virar clube empresa? Bom, muito obrigado aí pela sua pergunta. E assim, esse projeto de clube empresa que eu já fiz alguns vídeos falando, caso você queira ver e saber um pouco mais aprofundado, vou deixar o card aparecendo aqui agora. E bom, é esse projeto que vai ser votado já na segunda semana de março, que isso já era para ter acontecido, porque assim, não teve nenhuma divulgação de forma oficial da data correta. Mas o que pode se esperar é que agora já é dia 20, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não teve nenhuma notícia especulada a respeito dessa votação, se vai ser aprovada ou não esse projeto lá na Câmara Municipal. Bom, eu espero que sim, o Senado possa aprovar isso e no máximo até esse mês de março já vamos ter uma resolução desse caso. Que sem dúvidas é a salvação do futebol brasileiro, porque não vejo nenhum clube daqui 5, 10 anos ter uma condição muito grande sem ser um clube empresa. Principalmente algumas equipes menores, sem expressividade muito grande, com poucos torcedores, praticamente fica inviável. E até mesmo para clubes grandes, igual o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, que tem muitos torcedores, mas uma dívida gigantesca, beleza? E vocês, o que acham desse projeto do clube empresa? Estão animados ou pessimistas em relação a isso? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Bom, mais uma pergunta aqui é do Júnior, que ele perguntou: gostaria de perguntar sobre o processo de contra os ex-dirigentes, vai sair ou vai ficar do jeito que está? Bom, valeu aí pela sua pergunta, Júnior. Então, esse processo junto à Justiça Federal com o Itai Machado e o Wagner Pires, que até o momento não teve nenhuma definição sobre esse caso. Que já teve, né, algumas determinações da Justiça, como por exemplo, eles pagaram mais de 4,7 milhões de reais para o Cruzeiro, porque aí foi confiscar os bancos e as contas dele, não tinha absolutamente nada. Que isso até é crime, né, em qualquer país que você for. Mas aqui no Brasil esse negócio aconteceu lá em outubro e até o momento não tivemos mais nenhuma informação sobre esse caso. Porque realmente é um processo que os caras estão totalmente errados e até hoje estão livres, que não teve nenhuma punição e até hoje moram em Belo Horizonte e tudo mais, como se nada tivesse acontecido. Espero que no máximo nesse ano possa sim sair alguma coisa para eles, nem que seja ali ficar algum tempo preso, porque realmente os caras cometeram um crime gigantesco e também do caso, né, que desviou o dinheiro do Cruzeiro, que isso é totalmente ilegal. Espero que sim, e sem dúvida eles vão pagar, nem que sejam presos ou até mesmo descontando esse valor que eles já roubaram, né, do Cruzeiro, das suas contas pessoais, porque mesmo sendo um valor, sei lá, 4, 5 milhões de reais, nem se compara com o estrago que eles fizeram no Cruzeiro. Mas enfim, outra pergunta foi do 13 Sérgio, que perguntou: Marcinho ou Claudinho podem jogar juntos? Quero ver os dois atuando juntos. Então, o Claudinho e o Marcinho, que eu fiz um vídeo ontem, né, falando a respeito dos dois, que tinha uma dúvida muito grande de quem seria o titular. Bom, eu não vejo os dois jogando junto,
porque apesar do Claudinho ter uma boa velocidade e uma finalização, poderia improvisar ele de ponta, mas não acho necessário isso. E até se for olhar para um dos dois, sei lá, jogar centralizado, não acho que também seria uma boa opção, porque apesar do Cruzeiro não estar, nossa, lá aquelas coisas de entrosamento, temos algumas boas peças que se o Cruzeiro, sei lá, manter e ter uma boa base de entrosamento, pode dar muito certo. Porque eu acho interessante, sei lá, a minha opinião, deixar o Claudinho, porque ele tem mais potencial e valor de mercado, deixa ele jogando, porque já contribuiu com 2 assistências até aqui, e o Marcinho entrando na segunda etapa. Porque não vejo nenhum dos dois com capacidade física para jogar, sei lá, 90 minutos todos os jogos. Aí o Claudinho joga 60, o Marcinho entra na reta final, joga mais 30. Bom que dá um equilíbrio para os dois jogadores que podem sim ajudar muito o Cruzeiro nessa temporada. E você acha que tem alguma outra opção do Cruzeiro fazer para os dois jogar junto, ou é melhor deixar somente um como titular? Mais uma pergunta aqui é do Harry, que perguntou: você acha que o Everton, Steno e o Zé Eduardo tem espaço para ser titular? Bom, muito obrigado também pela sua pergunta. Então, o caso do Everton, né, que começou essa temporada lá no duelo contra o Uberlândia como titular. Realmente até estranho, né, na escalação, sendo que o Cruzeiro tinha ainda o Ramon no banco de reservas, mas passou ali 2 dias e ele foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Desde então já voltou e nem foi relacionado para algum jogo. Bom, acho que ele deve sim continuar mais na base, porque tem muito potencial e possui apenas 18 anos de idade. Não vejo, por exemplo, ele não tendo mais oportunidades nesse ano. Deve sim continuar jogando, principalmente se continuar bem também no sub-20. Esse primeiro jogo dele na estreia foi muito bem, mostrando muita personalidade e potencial futuramente. O outro que você perguntou foi no caso do Stênio, ele que passou aquele processo de recuperação de lesão, né, no ombro direito, e acho sim que ele tem capacidade para ser titular, principalmente se der mais sequência para ele, porque ano passado mesmo ele atuou 6 jogos seguidos como titular, até sofrer aquela lesão na vitória diante do Figueirense. Ainda mais nesse setor de pontas que o Cruzeiro até hoje não arrumou nenhum que vai ser o titular absoluto, então eu vejo sim muita chance dele ser o titular do Cruzeiro. Mas não deve ser por agora, até porque eu nem sei se ele já completou 18 anos, ou seja, é um jogador que pode sim pensar também a longo prazo. Na base do Cruzeiro ele já vinha se destacando há um bom tempo, mais especificamente na Copa São Paulo de 2019 e também de 2020. E o outro que é um caso do Zé Eduardo, esse que já teve alguma chance aqui no Cruzeiro, somente 2 jogos, e espero que em 2021 ele tenha mais oportunidades. Que igual ele comentou aqui, ele ainda não voltou, o Zé Eduardo, porque está em um processo de recuperação de lesão, mas no máximo antes de começar a fase mata-mata do estadual, ele já deve voltar. Até porque vai ter essa paralisação agora de 15 dias do futebol, então não duvido nada que até quando volte, pode sim ter a grande chance do Zé Eduardo também retornar a esse time do Cruzeiro. Porque se der mais oportunidades, tem tudo para ser um grande craque do Cruzeiro, e mais especificamente porque ele já possui seus 21 anos de idade e está muito mais preparado. E vocês acham que o Everton, o Stênio e o Zé Eduardo, pelo menos algum deles tem condição de ser o titular do Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Mais uma pergunta é no caso do Gustavo, que perguntou: dívida do Fred e o Atlético, o Cruzeiro corre risco de pagar também? Bom, esse processo do Fred com o Atlético, o Cruzeiro, realmente está uma bagunça, e há muito tempo vem essa possibilidade do Cruzeiro ter que pagar aqueles 10 milhões de reais que o Atlético cobra desde 2018, quando o Fred assinou com a Raposa. Bom, isso porque no contrato de rescisão ele não podia assinar com o Cruzeiro, porque o Atlético meio que inventou esse trem do nada, sabe? Porque assinou com o Cruzeiro, aí ficou meio ressentido. E no final das contas, a Câmara Municipal e também a Justiça Federal meio que está determinando que o Cruzeiro e o Fred paguem esse valor, que atualmente é algo próximo de 18 milhões de reais, pelo menos no último artigo que eu achei, que foi cerca de uma semana atrás, do Globoesporte.com. Eu vou deixar aqui o link na descrição da matéria, aí vocês entram lá, dá uma olhada, porque realmente é umas palavras tão técnicas que até se eu fosse tentar explicar para vocês o que é todo esse processo, ficaria 1 hora e vocês não entenderiam, beleza? Lembrando que o Fred chegou no Cruzeiro em 2018, naquela primeira temporada ele se lesionou, marcou apenas 3 gols na reta final, e em 2019 teve um grande destaque. Foi somente ali no início do Campeonato Mineiro e também da Libertadores, que no total marcou incríveis 21 gols na última temporada. Ano passado ele foi para o Fluminense e por lá já foram 28 partidas e marcou 5 gols.
Outra pergunta é que o nome dele, tudo junto, né? Sigo forte na fé de Deus. Bonito o nome. Bom, ele perguntou, tomara que o Rossi venha e será que é possível, né? Alguma coisa assim. Para mim, ele é um ótimo jogador. E você? Bom, muito obrigado pela pergunta. É o Rossi que realmente joga muito bem e eu concordo realmente que ele poderia ser uma ótima opção para o Cruzeiro. E assim, jogador que possui seus 27 anos de idade e ano passado pelo Bahia teve um desempenho razoável. Foram 43 jogos, marcou 3 gols e no início dessa temporada ele também vinha sendo titular. Porque eu já coloquei ele assim como boa opção para o Cruzeiro, porque eu pensei que o Bahia não ia utilizar ele. Desde a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele entrou nos últimos 8 jogos em apenas 2 desses, ou seja, tinha uma grande chance dele sair de lá. Mas em 2021 já marcou 2 gols em 5 jogos e vem sendo um dos destaques da equipe baiana na competição. Tem que ver também porque ele tem contrato se encerrando apenas no final desse ano e acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro. Jogador muito rápido, que também finaliza bem, já teve boas passagens pelo Goiás, Internacional e o último clube que ele estava foi lá no Vasco, onde também não teve grande destaque assim e saiu para o Bahia, onde tentou retomar a sua carreira. Jogador que também está dentro do teto estabelecido para essa temporada, não acho que o Rossi ganhe, sei lá, 200, 250 mil por mês, até porque o Bahia é um clube também bem pé no chão. A penúltima pergunta desse vídeo é do Lucas Lenin, que perguntou: Vitor Bueno seria ideal para esse time? Cadê os dirigentes para viabilizar esse negócio? Então, na última semana eu trouxe aqui para vocês, né, que o Vitor Bueno estava assim, meio que na lista de dispensa do São Paulo para essa temporada. O Nicola que confirmou isso, porque apesar do Crespo ter falado que tem interesse de contar com o jogador, isso antes desse ano de 2021, prova muito ao contrário. Nesse ano ele nem chegou a entrar em campo. No ano passado não teve tantos jogos como estávamos esperando. Marcou apenas 3 gols e é um jogador que possui seus 26 anos de idade. Foi envolvido naquela troca entre Raniel e o Santos com o São Paulo. E assim, desde então teve uma grande identificação com o São Paulo. Chegou muito bem, mas caiu muito ao decorrer da última temporada. Bom, o Cruzeiro que tem uma vantagem nisso, e se fosse para comprar o jogador, eu acho que seria impossível viabilizar esse negócio, mas como na venda do Orejuela, o próprio canal do Nicola, o Yahoo e a ESPN já confirmou que o Cruzeiro tem a prioridade e assim, de pegar 2 jogadores de empréstimo do São Paulo, que ainda não se sabe quem vai ser esses jogadores, mas pode-se esperar que pelo menos um seja do time profissional. E o Vitor Bueno, que recebe bem alto, né, deve receber ali uns 300 a 350 mil mensais e poderia contar somente com a ajuda do São Paulo para pagar esse salário. Por exemplo, ficaria 200 para o São Paulo, 150 para o Cruzeiro, melhor do que o São Paulo continuar com o jogador tendo que pagar o salário dele cheio e ainda já cumpriria, né, parte desse contrato de emprestar um jogador à Raposa. Vitor Bueno que surgiu muito bem pelo Santos, a partir de 2016 até chegou a ser vendido lá para o Dinamo Kiev da Ucrânia e depois se retornou ao futebol brasileiro. E principalmente se tiver alguma ajuda de investidor, a sua contratação seria ainda mais fácil. E vocês acham interessante assim o Vitor Bueno no Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E a última pergunta desse vídeo é a respeito do Fute News, que perguntou: que história é essa do Thales Magno no Cruzeiro? Bom, eu vi essa pergunta aqui, eu até fiquei assim, que história é essa, né? Aí eu fui procurar no YouTube, também no Twitter, e achei algumas publicações que tinham feito na última semana. Bom, até teve um canal aqui do Cruzeiro que fez um vídeo, acho que foi na sexta-feira, e deu muita visualização. E assim, cliquei lá para ver, somente tinha a história baseada em uma foto num grupo de WhatsApp, que eu vou deixar aqui na tela agora, falando que poderia envolver uma troca entre o Ailton e também o Rafael Sobis, que iriam para o Vasco, e o Thales Magno viria para o Cruzeiro somente de empréstimo, uma opção de compra ao fim desse contrato. Bom, assim, não acho que o Cruzeiro deve fazer isso, porque, sei lá, prestar 2 jogadores que são titulares, pegar o Thales Magno, que sem dúvidas é um jogador excelente, mas assim, é um jogador que está sendo formado. Porque, sei lá, mesmo que se fosse bem aqui pelo Cruzeiro, iria chegar lá no final e ter que pagar a multa rescisória, sem dúvida a Raposa não teria condição. Só para vocês terem uma ideia, o Thales Magno possui 18 anos de idade, é ponta, e assim, está tendo destaque pelo Vasco há um bom tempo. Na base, também na seleção de base do Brasil, e todos os profissionais já foram 5 gols em 39 partidas. A última proposta que o Vasco recebeu foi de um clube lá da Ucrânia, que era algo próximo de 10 milhões de euros. Que isso equivale a mais do que 63 milhões de reais, ou seja, mesmo que o Vasco fixasse um valor baixíssimo,
comparado a essa proposta, sei lá, 15 milhões de euros, o Cruzeiro jamais teria condição de pagar. Se fosse numa situação totalmente diferente, Cruzeiro na Série A e tudo mais, poderia viabilizar esse negócio, mas atualmente pode descartar qualquer conversa a respeito disso, porque é impossível. E sei lá, eu não vejo o Cruzeiro aceitando justamente pegar o Thales Magno, se desfazer do Ailton por completo, né? De acordo com o que está aí, ele ia ficar por aí mesmo, e também o Rafael Sobis. É porque o Ailton já recebeu proposta de 8 milhões de reais e vale muito mais do que isso. Sei lá, o Cruzeiro meio que dá 2 jogadores que valeriam uns 15 milhões, perdendo o Rafael Sobis titular absoluto e para ficar com um jogador da base que não seria titular e no final das contas poderia valorizar e o Cruzeiro não receber absolutamente nada. Acho que seria totalmente inviável, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também a sua pergunta aqui nos comentários, porque quem sabe no próximo vídeo eu possa respondê-la. Se inscreva aqui no canal e só tenho a agradecer a todos vocês que recentemente chegamos a essa marca tão importante de 20 mil inscritos, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!